Continuam os transtornos no trecho em obras da rodovia Anhanguera, em Ribeirão. Mas desta vez o problema envolveu a vida de uma criança de Ribeirão com AME, atrofia muscular espinhal, que ficou quase 2 horas parada no congestionamento. O João Guilherme, de 1 ano e 8 meses, depende do aparelho de aspiração para eliminar secreções que causam desconforto respiratório, por conta da doença AME, atrofia muscular espinhal. Para onde vai, a mãe leva 2, um que funciona a bateria e outro que precisa de tomada de energia. E na semana passada, voltando de São Paulo pela rodovia Anhanguera, no trecho em obra, perto de Santa Rita do Passa Quatro, a criança precisou ser aspirada, mas um aparelho tinha acabado a bateria e o outro dependia de energia elétrica. Imagine o desespero no meio de um congestionamento gigante. Por mais que a gente se planeje, pense no plano A, B, C, foi uma situação que a gente não esperava passar. Meu pai foi caminhoneiro a vida inteira, conhece aquela rodovia toda, então a gente sabia todas as possíveis paradas. E a gente se programou no tempo, tudo certinho, para fazer essas paradas por conta do João, de precisar realmente aspirar ele, porque ele estava gripado. E não podia ficar sem a aspiração, porque ele entra em desconforto respiratório. E aí, a hora que a gente parou na rodovia, não ia nem para frente nem para trás, ficamos ali 1h30. Ele já entra em desconforto. A gente precisando aspirar, não tendo tomada, isso foi realmente... deixou todo mundo bem preocupado. O avô estava no volante e conta que só foi pelo trecho em obra porque quando chegou em Limeira tinha 2 opções de continuar, pela rodovia Washington Luiz ou pela Anhanguera. Como um painel de LED informava que o tráfego estava normal, mesmo com a obra, ele seguiu em frente. A rodovia ela deveria estar informando que o tráfego está normal, porém, subida da serra, previsão, 1h30. Isso você tem uma previsão, quando você sai lá da Baixada Santista, vai subir a serra, lá tem uma previsão dizendo para o usuário que necessitar, no meu caso, como meu neto, ele é deficiente de AME, então eu ia tomar minhas providências. Eu ia pegar um outro caminho alternativo, ou eu iria parar antes, e não é isso que a rodovia estava informando para o usuário, não. A família tentou informação, orientação e não conseguiu ajuda da concessionária. Quando nós chegamos já na entrada de uma usina que tem ali, se eu não me engano, é a usina Santa Rita, tinha um carro quebrado, tinha um guincho da concessionária. Eu pedi para ele se ele tinha alguma tomada 127 volts para a gente aspirar o meu neto. E ele, como um representante da empresa que estava ali socorrendo um carro, ele falou, olha, eu não tenho nada não, mas... uma pessoa, um profissional que estaria ali, deveria solicitar ao usuário, né? Você está precisando de alguma coisa? Como eu disse a ele que eu estava precisando de uma tomada para aspirar uma criança deficiente, e ele não, ele guinchou o carro e tirou simplesmente da rodovia. No desespero, a família conseguiu chegar até o pedágio de Santa Rita do Passa Quatro, onde uma funcionária da cabine de cobrança cedeu o local com tomada e o João Guilherme foi aspirado lá dentro mesmo, no limite do tempo da respiração dele. Ele realmente precisava ser aspirado com urgência para aliviar ele, melhorar esse desconforto. Ele já começou a ter febre nessa hora. E a gente precisava colocar ele no respirador o quanto antes. Uma criança com AME entra em parada respiratória muito rápido, quando chega nesse ponto de muita secreção acumulada. Então, se você não ajuda, se você não aspira, se você não traz de volta o conforto para a criança respirar, aí ela pode entrar numa parada respiratória. Sem sinalização na rodovia Anhanguera em tempo hábil, sem orientação, sem socorro. O pior poderia ter acontecido com o João Guilherme. No mínimo que eles teriam que fazer é deixar uma ambulância ali presente, uma informação, orientando o trânsito. Olha, gente, está demorando tanto, a opção é ir por São Carlos, a opção é entrar dentro de Santa Rita, ter mais informação na rodovia. A gente fica até emocionado de lembrar que podia acontecer uma fatalidade. É isso. O senhor olhando o seu neto naquela situação e não poder fazer nada. Não poder fazer nada. Eu pensei até em voltar à contramão, mas o perfil do motorista é obedecer às regras de trânsito, mas o perfil da concessionária é informar corretamente o que está acontecendo na situação, porque a concessionária está pensando em faturamento, em jogar o trânsito para a Anhanguera para ela faturar.
e não na segurança do usuário da rodovia. E não é barato o pedágio que a gente paga também. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. A concessionária disse que está verificando essa situação, mas informou que durante o período de obras, a Arteres Via Paulista recomenda que os usuários acessem os canais de informação da concessionária antes de seguir viagem. Um dos meios é o 0800 001 1255. Eu vou repetir, 0800 001 1255. Jean Alves, advogado, já aqui no nosso núcleo de jornalismo, claro, necessidade de repercutirmos mais essa situação. Doutor, temos uma empresa responsável pela pista e um serviço que é terceirizado pelo Estado. Ainda assim, nós estamos falando de uma relação de consumo que o motorista tem sim direito de cobrar, né? Uma ótima tarde, bem-vindo aqui. Boa tarde, André, aos telespectadores do Jornal da Clube, é um prazer estar aqui novamente. André, de fato, é preciso relembrar que nós temos uma tríade, né? O Estado que concede o serviço, a empresa que se utiliza, né, e cobra aí tarifas cada vez mais caras e temos sempre o reajuste desses contratos, ou seja, a empresa é bem remunerada por esses serviços e deve prestar um serviço de qualidade aos usuários. Aconteceu uma situação gravíssima e, obviamente, isso tem que ser apurado. Agora, chama a atenção, André, a própria concessionária dizer que vai apurar o fato. Nós precisamos relembrar que a concessão de um serviço público, ela não deve ser fiscalizada ou apurada pela própria empresa que presta e que eventualmente teve uma deficiência. Nós temos uma agência reguladora, que é a Artesp, especificamente para fiscalizar e sancionar qualquer tipo de irregularidade. Então, se o serviço está sendo prestado de uma forma deficiente, se não houve o ajuste necessário, as informações que a população deveria contar ali naquele trecho, é preciso que a Artesp haja imediatamente, verificando esses fatos e sancionando a Arteres aí pela deficiência nesse trecho da rodovia Anhanguera. Doutor, esse trecho da Anhanguera é extremamente movimentado, agora em obras, imagina o congestionamento que não está tendo por lá. Eu pergunto para o senhor também, não é uma responsabilidade da concessionária deixar uma ambulância ali então, para o fato de já acontecer um acidente, para um fato como esse, em que a criança precisaria ser aspirada? Olha, com certeza, André, nós precisamos lembrar que esse serviço de concessão, ele tem um interesse privado, por mais que seja um interesse público, aí, o objetivo final, né? Então, é preciso também que a empresa tenha essa responsabilidade de que não se está dando conta de oferecer o serviço de transporte adequadamente, sem congestionamento, sem ofertar pessoal ali no local, sem o painel de sinalização indicando que há um congestionamento grave naquele local, isso de fato, esse trânsito tem que ser desviado, mais pessoal tem que estar no local, a fim de que uma situação parecida não ocorra mais e de que, de fato, não vejamos uma tragédia aí no futuro. E por falar nessa cobrança por parte da família, a família disse que presenciou algo seríssimo, que é a falta de informação que poderia ter custado a vida dessa criança. Qual que é a gravidade disso, doutor? A gravidade é extrema. A Artesp tem que agir enquanto agência reguladora. É um caso também aí que outras entidades do terceiro setor, né, entidades aí que resguardam a sociedade de uma forma geral, como a Ordem dos Advogados do Brasil, o Ministério Público, certamente vão fazer uma intervenção aí a fim de resolver esse problema. Doutor, são casos de extrema urgência, esses casos aí de obras nas rodovias, isso precisa ser tratado com mais seriedade por parte tanto da Artesp quanto das concessionárias. Sim, de fato nós estamos num período de chuvas excepcionais, isso demanda um trabalho específico a fim de que o asfalto e a pavimentação de todos os trechos estejam regulares para os usuários. Só que nós precisamos relembrar que este serviço ele é remunerado mediante tarifa, o Estado tem a sua responsabilidade primária, né, enquanto agente que concede aí esse serviço, e essa empresa que recebe essa tarifa, repito, cada vez mais os contratos públicos são reajustados em valores estratosféricos, então eles têm que prestar um serviço de qualidade. É preciso mais pessoal neste local, mais informação e disponibilização de um serviço emergencial de saúde para que uma situação parecida não mais ocorra. Chama a atenção do senhor, doutor, esse retorno rapidamente por parte aí da Arteres Via Paulista, dizendo que o usuário é que tem que entrar em contato, né? Pede que os usuários acessem os canais de informação antes de seguir viagem, quando essa informação deveria estar público, na pista mesmo.
Exatamente, André. Essa informação é um absurdo. E como eu disse, não cabe à própria Arteris, que está oferecendo o serviço ao usuário, a apuração de um fato, entre aspas, irregular, que ela deu causa. A Artesp, que é a agência reguladora e responsável pela fiscalização dos serviços públicos, é que tem que agir. E, não sendo o caso, deve sancionar aí mediante as irregularidades. O usuário não é obrigado a verificar previamente serviços emergenciais. Isso tem que estar à disposição do povo, assim como as tarifas são cobradas e regularmente pago por todos nós. Doutor Jean Alves, advogado, agradeço muito a presença do senhor aqui no Jornal da Clube. Um abraço, boa semana, doutor. Muito obrigado, André, igualmente.